Olá a todos, sou o Alberto e essa atividade faz parte da avaliação da semana 5 da disciplina Educação Mediada por Tecnologias. Hoje a aula vai ser sobre ciclo trigonométrico e o ciclo trigonométrico nada mais é que uma extensão do estudo de trigonometria, que inicialmente é dada no triângulo retângulo, mas que por algumas necessidades de estudo de funções senoidais dá-se então o estudo do ciclo trigonométrico. A trigonometria ela estuda essencialmente as relações de medidas dentro de um triângulo retângulo, sendo que A corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Eu vou chamar esse cateto aqui de B e esse cateto de C. Esse ângulo aqui que enxerga esse cateto, chamado de cateto oposto, ele vai ter uma relação com a hipotenusa, que vai ser definida pela função seno. Essa medida C ela vai ter uma relação com a hipotenusa A, que vai definir o cosseno desse ângulo. Esse ângulo eu defino como uma incógnita x. Sendo assim, seno de x vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Oposto a quê? Oposto ao próprio ângulo. A gente tem também a função cosseno, que vai ser definida pelo cateto adjacente ao ângulo em questão aqui, nesse caso x, vai ser a medida dele pela hipotenusa. Então com isso eu defino as duas funções trigonométricas básicas do triângulo retângulo, que são seno e cosseno, sendo seno a medida do cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno cateto adjacente pela hipotenusa. Acontece que para estudo de ângulos que variam de 0 a alguma medida, e essa medida que seja maior que 90 graus, o triângulo retângulo por si só aqui na geometria plana não corresponde à totalidade desses ângulos. Então a gente faz uma extensão para o ciclo trigonométrico, que nesse caso é definida por uma circunferência de raio unitário, uma circunferência de raio unitário. E nessa circunferência, dois eixos principais são traçados, um horizontal e um vertical. Esse eixo horizontal ele define o eixo dos cossenos e esse vertical o eixo dos senos, certo? A partir desse ponto que eu vou definir como origem dos arcos, e isso daqui eu vou traçar arcos no sentido anti-horário do ciclo, partindo daqui a uma medida qualquer, que eu vou chamar de arco, que corresponde a um ângulo x. Eu tenho esse ponto aqui que ele, rebatido nos dois eixos, vai definir um valor de cosseno do ângulo x e seno do ângulo x. Esse valor é puramente cosseno e seno, sendo que a relação aqui do raio unitário para essas medidas aqui, ela representa exatamente o valor de seno e cosseno, certo? Com isso, eu consigo traçar o seno e cosseno de qualquer ponto ao longo dessa circunferência que corresponde a um arco a partir da origem, que eu vou chamar de 0 aqui, correndo no sentido anti-horário e fazendo quantas voltas forem necessárias para me representar uma função que seja chamada de senoidal, mas é uma função cíclica, certo? Ao longo dos ângulos x, eu tenho vários valores de seno ou cosseno ou alguma outra função cíclica que eu queira traçar. Os pontos notáveis desse diagrama, que corresponde ao ciclo trigonométrico, são o próprio ponto zero de origem, esse ponto que corresponde a um arco de π sobre 2, cuja correspondência com ângulos vai se dar a 90 graus, 0, 90 graus. Ângulo raso correspondente a 180 graus, que vai ser representado pelo arco de valor π, correndo no sentido anti-horário ainda 270 graus, que vai corresponder à medida de 3π sobre 2. E finalmente, dando a volta completa no ciclo, um valor de 2π em radiano.
Nota que aqui eu consigo projetar para qualquer medida de arco, para esse ponto, eu consigo traçar uma medida correspondente de seno e cosseno. Com isso eu tenho uma extensão do estudo de trigonometria para qualquer medida de arco, para qualquer medida de ângulo. Com isso eu concluo a aula. Até a próxima.